Toda saudação já é de veras uma despedida. Todo encontro tem os dois pontos, o da chegada e também o da partida. Então, para que exista o vir, foi preciso passar pela ida. Tudo isso para chegar em algum lugar que não dá para alugar e que ao entrar já encontra uma placa te mostrando onde é a porta de saída. Poxa, é tão óbvio que dá até para se perder. Queria falar de tudo que entendo, mas nem tudo que falo eu consigo entender. Mas mesmo assim, obrigado por ler. Título: Chame Como Quiser, por Wellington Galindo, que é esse que vos fala nesse momento. É com essa ilustre poesia que eu quero saudar a todos com um excelente dia, um dia maravilhoso a todos os pensadores e pensadoras que aqui estão, compartilhando do conhecimento, compartilhando do momento de reflexão, nesse nosso primeiro episódio do podcast Filosofando Nisso. E nada mais peculiar e excepcional do que o primeiro episódio com o tema ciclos, né? Início, meio e fim das coisas. Como foi dito no poema inicial, toda a ida teve uma partida, né? Então, para se iniciar algo, teve o fim de um outro algo, né? Vamos pensar na educação infantil, por exemplo, quando uma criança entra na creche, né? Com seus 1, 2 anos, independente da sua idade, mas bem novinho, ela finaliza o seu ciclo lá com 4 anos de idade, onde vai para EMEI, vai para pré-escola, né? E já tem essa experiência de ciclo, de início de uma coisa, meio, acontecimentos e o fim. Uma criança quando entra numa creche tá com fralda, tá com um monte de manha, tá tomando uma madeira, e o trabalho pedagógico vai disciplinando, né? Vai acolhendo, vai mostrando como que é as coisas na frente, né? Porque a educação, ela nos prepara para o próximo passo. Então, a criança passa, quando chega naquele momento de despedida, na festinha da despedida da creche, no seu último ano, já não tá mais de fralda, já não tá mais falando como falava antes, né? Falando errado, ou até mesmo com dificuldades de fala, de convívio. Então há todo um processo de evolução, e só quem passou pelo processo sabe quantas dores, quantas lágrimas, né? Quantas dificuldades teve, quantos momentos de desistência, de não aguento mais. Então esse é o nosso ciclo da nossa vida, né? A gente inicia algo, e aqui estamos iniciando um projeto de comunicação que já há um bom tempo tem nascido, tem brotado na minha mente, no meu coração, mas agora estamos aí online, estamos aí para todo mundo ouvir no podcast Filosofando Nisso. Então, pessoal, é dessa forma que eu quero. Então, pessoal, eu quero trazer essa reflexão sobre até mesmo a aceitação, né? Que muitas vezes nós não aceitamos o começo e o fim das coisas como elas realmente são, né? Então, por exemplo, nós iniciamos algo com muito vigor, com muito combustível, né? Com muito ânimo, né? Muito ânimo de fazer acontecer. É como se preparar para uma viagem. Você vai sair com o tanque cheio, né? Falando do veículo, do carro, você vai sair tudo em ordem, tanque cheio, as coisas organizadas, porta-mala, né? As coisas que vão ser utilizadas nesse percurso todas organizadas, carro limpo, funcionando farol, né? Só que aí no decorrer da viagem pode se furar um pneu, pode acontecer um acidente, pode entrar em caminhos que não foi programado. Então, no decorrer desse ciclo, acontecem muitas coisas. E talvez, a maioria das vezes, as coisas que nos tiram
do direcionamento, né, do destino, né, da orientação, né, o Oriente, que era a direção onde os antigos navegantes que não tinham GPS, né, essas coisas. Então o que era orientado era aquele que via na bússola ou através da leitura dos astros, né, das estrelas, do sol, aonde era o Oriente, né, que era onde estava o porto. Daí vem a oportunidade, né? Então o vento que carrega para o Oriente, que leva a favor do porto, é um vento oportuno, é uma oportunidade. Você não precisa de muito esforço. E muitas vezes a vida tem esse vento soprando sobre nosso percurso. Oportunidade, coisas favoráveis, né? Parcerias e tudo mais. Quando você vê que a coisa está oportuna, você fala, nossa, que maravilha, né? Como a vida é boa, como que o percurso, o ciclo é maravilhoso. Mas e quando vem no meio do caminho a tempestade, o vento que te sopra com muita força contra a direção que você está indo, né? E muitas vezes no meio do caminho a gente chega até a entender e dar esse crédito de que é o fim. E não é o fim, né? As dores, as dificuldades, o vento que nos impede de ir à nossa direção faz parte do trajeto. Mas não é esse o ponto onde eu quero pegar para a gente refletir. Mas sim o fato da aceitação do fim, né? Aceitação porque, por exemplo, vamos se falar de relacionamento. É maravilhoso quando a gente encontra alguém que nos ame, que seja receptível ao nosso amor, que venhamos a ter, né, esse convívio, essa vida de parceria e de aceitação um do outro, né? Só que aí, normalmente nós queremos que se eternize, ou seja, não tenha um fim, que dure para sempre, né? Mas, como diz aquele samba antigo, que seja eterno enquanto dure esse amor, né? Então, o que vale mais? Você viver muito tempo já sem prazer, já desgostou, sabe? Sem nenhum ânimo de estar junto? Ou entender que o tempo que viveu junto foi bem, foi bom, foi maravilhoso, mas, olha, chegou no fim. Chegou no fim, e o fim não precisa ser necessariamente uma catástrofe, não precisa ser destruição, não precisa ser briga. O fim pode ser aceitação, né? Eu tô falando em específico de um relacionamento, por exemplo, você se relaciona, você namora com uma pessoa durante 1 ano. Nossa, mas foi os 12 meses mais perfeitos da sua vida, maravilhoso. Só que depois desse 1 ano, as coisas já se mudaram, a cabeça da outra pessoa, que também tem que ser considerado, já não é a mesma, já tem alguns ideais diferentes, né? Ou talvez mesmo a gente, né? Você tenha mudado alguma opinião ou acontecido alguma coisa que te fez mudar essa sensação, esse sentimento. E tá tudo bem, tá tudo bem. Então é compreensível que haja uma conversa e cada um vai pro seu lado com respeito. E esse é o fim, é o fim. O relacionamento foi ótimo, foi maravilhoso. Teve um início encantador, teve um convívio excelente, memórias maravilhosas. E chegou ao fim, não temos mais o que compartilhar, né? E isso é a nossa vida, cara. Isso é a nossa vida. A gente nasce, a gente vive e a gente morre. Não tem como fugir dessa ordem genética, biológica de matéria perecível, né? Então, o que eu quero dizer nessa reflexão? Os ciclos são essenciais e eles estão presentes na nossa vida a todos os momentos. Quando você inicia um projeto de vida, né? Poxa vida, eu quero mudar de cidade, eu quero mudar de casa, eu quero mudar de profissão, quero ir para outro país, quero ir para outro estado. Você tem um objetivo e você entra nesse ciclo. Então,
você vai ter que trabalhar todo esse processo, você vai ter que viver os prazeres e as dores que tem durante esse ciclo desse processo e até chegar à conclusão, né? A conclusão muitas vezes não é a despedida, mas é a oficialização do ciclo, né? Porque tratando de design, né, de grafia, vamos entender um círculo. Um círculo, ele só é um círculo quando completado, né? Quando tem o início e passa todo aquele redor e se encontra novamente naquele mesmo ponto, então fecha o ciclo. Ou seja, você vai entender que o fim tem a ver com o começo. Quando você chega no fim de um relacionamento, obviamente você vai lembrar de como foi o começo, né? Nossa, como que eu conheci essa pessoa, como foi maravilhoso, como ela me encantou, como aquela música que tocou, aquele lugar, aquele cheiro, né? Todas essas coisas. Mas nós precisamos aceitar o fim das coisas. O fim de uma amizade, o fim de um relacionamento, o fim de uma carreira, por que não? Para quem perambula aí por outros caminhos, né? Tá na transição de carreira, de afazeres e tudo mais, tem que entender também o fim daquela situação. E é por esse caminho que nós vamos, trilhando o nosso início, suportando o percurso e desde já agradecendo pelo fim desse ciclo. Esse podcast, eu não sei aonde é o final dele, eu não sei qual que é o destino que vai levar ele, mas eu sei que esse início é maravilhoso e que podemos trazer grandes reflexões dentro de um panorama pessoal, filosófico, particular, talvez não muito acadêmico, né? Não é essa a proposta, ser acadêmico, mas sim trazer a nossa reflexão do cotidiano. Então, pensadores e pensadoras, continua nessa caminhada. Se você ainda não finalizou o ciclo que tem que finalizar, entenda, olha, o sinal nesse áudio aqui, né? Você tem que fechar o seu ciclo, deixa as coisas finalizadas, vira as costas e vai ao rumo ao novo, ao surpreendente, ao desconhecido, aquilo que irá te trazer novidades de vida. E aceite, né, a finitude das coisas, aceite o tchau, a despedida, mas entenda que não é porque se despediu, não é porque acabou de certa forma, não é porque fechou o ciclo que pode ser algo negativo, né? Então, por exemplo, quando você chega ao fim de um trabalho, quem é freelancer, quem é autônomo, né, quem faz trabalhos assim autorais, quando chega ao fim de um trabalho é maravilhoso, porque vem a recompensa, porque vem toda aquela premiação que você espera, né? Então esse é o meu desejo, que nós venhamos a compreender a funcionalidade do ciclo, como que funciona, né, essa questão, para a gente aprender a iniciar, suportar o processo e finalizar com gratidão, com sabedoria e compreender que todo final de um ciclo é o início de uma nova fase. Então, sejam bem-vindos a essa nova fase. Obrigado por ouvir o nosso podcast até aqui. Eu peço que você siga a gente, compartilhe aí com os amigos, nos seus grupos de WhatsApp, para a gente conseguir uma audiência bacana e poder compartilhar nossos conhecimentos, nossas sabedorias, e em breve teremos participações. Obrigado por ouvir o nosso podcast Filosofando Nisso. Tchau, até a próxima!